Boa noite a todos. Muita gratidão por estar aqui com vocês nesse momento de encerramento e fazendo a abertura da palestra do nosso querido Jackson. O Jackson de Carvalho é um apaixonado pelo ser humano, está conosco na rede desde 2019, vem fazendo um excelente trabalho com as unidades, é formado em filosofia, história e sociologia, especializado em educação, filosofia, clínica, psicologia positiva e coaching. Também é consultor e palestrante da inteligência educacional. Tem como propósito de vida transformar a vida das pessoas pelo conhecimento e pelo amor. Com vocês, o Jackson. Seja bem-vindo, Jackson. Tudo que foi falado hoje, tudo, de todas as ferramentas, de todos os processos, de tudo aquilo que a gente tem como metodologia, ele não consegue atingir a sua excelência se você, professor, não conseguir desenvolver as suas competências socioemocionais. Veja, é por isso que nós somos insubstituíveis. E aqui acho que cai muito bem a frase de Jung, que ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E olha só, a Edilene começou abrindo esse seminário dizendo: hoje somos a nossa melhor versão. A Zileide, logo em seguida, disse: o desafio é com a gente. A Mabel, somos uma educação responsável pela formação de novas pessoas. E sabe o que o prefeito nos disse? É uma honra ser o administrador de profissionais da educação acima do nível nacional. E a Milena, que é a CEO da Inteligência Educacional, escreveu dando os parabéns por vocês terem a ousadia, o profissionalismo, a ética e a capacidade de entrar em muitos lares e de fazer a educação acontecer, mesmo em tempos de pandemia. Agora, veja, professor, a nossa palestra ela tem o tema as competências socioemocionais que precisamos desenvolver em nosso dia a dia como profissionais da educação. Então, eu trouxe aqui 5 competências socioemocionais para que nós possamos descobrir e debater sobre elas de modo muito rápido. Inteligência emocional. Veja que inteligência emocional não é pedido apenas na educação. Inteligência emocional é hoje uma das habilidades mais solicitadas em todas as empresas e em todas as funções. Só que muita gente entende inteligência emocional como a capacidade que eu tenho de controlar as minhas emoções, não deixando que a raiva me conduza, não deixando que o ódio, a tristeza invada o meu coração. Gente, emoções, nós só temos 8. 8, isso. Eu sou de humanas. Emoções, nós só temos 8. E essas emoções, elas nos ajudam a compreender que, a partir do momento que elas são despertadas em nós, elas vão modificar todo o nosso organismo. Então, emoções, elas surgem, elas são despertadas de acordo com os momentos que nós temos diante da vida. Porém, a inteligência emocional não significa impedir que essas emoções sejam despertadas, mas o que fazer depois que elas foram despertadas. Então, professores que têm inteligência emocional, eles sabem que, como mediadores entre o conteúdo e a criança, o conteúdo e o adolescente, o conteúdo e o educando, ele tem a capacidade do encantamento, que nada e nem ninguém é capaz de desequilibrá-lo, de tirá-lo do foco, de ser esse grande mediador, de ser essa grande pessoa que faz essa relação entre o conteúdo e o aluno. A Carla hoje nos dizia sobre os vários documentos, várias leis que foram
colocadas para nós como parâmetros para nós seguirmos. Por que às vezes, professores tão desejosos, ardentes de amor pela sua profissão, se sentem tão frustrados no dia a dia? Porque, na maioria das vezes, esses professores querem e desejam muito serem profissionais de excelência, mas eles não souberam, não tiveram a oportunidade de desenvolver a inteligência emocional. Até porque, professor, professora, inteligência emocional é uma coisa que vem sendo discutida de 1980 para cá. É um conhecimento muito novo, onde eu e você, nas nossas faculdades de pedagogia ou de licenciatura plena, ninguém nos tratou dessa forma e ninguém colocou em prática uma educação que de fato fosse de amorização. E agora meio que nos pedem para nós sermos carinhosos, empáticos, amorosos, mas não nos deram ferramentas. E aí, da inteligência emocional, a gente parte para o autocuidado. Segunda habilidade que nós precisamos ter no nosso ambiente de trabalho, segundo uma revista publicada na Super Interessante, em 2016, vocês podem conferir. Em 2016 foi dito na Inglaterra, uma pesquisa com 2.000 pessoas que avaliaram qual é o profissional que mal se veste, que pior se veste. E na Inglaterra, o profissional eleito, aquele que pior se veste, é o professor. E o professor perdeu até para os garis, para aqueles que limpavam a rua, para os lixeiros, porque eles ainda usavam uma roupa, um uniforme. Muitas das vezes, nós professores queremos inspirar os nossos alunos, mas nós não cuidamos nem de nós. Sabe, não estamos falando de ir com roupa de marca, não, mas de ir bem, conosco mesmo. Porque quando a gente desenvolve o autocuidado, a gente se alimenta bem, a gente controla as nossas emoções, a gente purifica o nosso ser, a gente demonstra fisicamente que nós estamos bem. Professor, professora, você é uma inspiração para muitos jovens, para muitos alunos. E se você não for essa inspiração, me desculpa, você pode saber usar a tecnologia mais avançada que a gente tem. Se você não decidir ser a inspiração das pessoas nos dias de hoje, você pode ter todo o conhecimento pedagógico, toda a base de currículo da Escola Cuiabana, da BNCC. Você não terá resultados. Porque hoje nós sabemos que 80% do aprendizado se dá pelo envolvimento emocional. Olha que coisa interessante. Pela capacidade que eu tenho de buscar empatia nos meus alunos, pela capacidade que eu tenho de desenvolver uma pedagogia que, de fato, seja uma pedagogia da autonomia. Que esse aluno meu possa se tornar alguém pensante. E que possa pensar, inclusive, contrário a mim mesmo. Por isso, eu preciso cuidar. E sabe, professor, professora, aqui na inteligência emocional, no autocuidado, a gente tem que ter muito específico qual é o nosso papel. O nosso papel não é de sermos intelectuais. Podemos ser intelectuais, sim, mas quando eu estou numa sala de aula, eu sou um explicador. Eu sou um mediador entre o conhecimento e o meu aluno. E se eu, por palavras, por grosserias, por falta de acolhimento e de empatia, eu não despertar emoções saudáveis, emoções positivas na vida desse aluno, ele fecha o circuito da memória para o próprio aprendizado. Então, professor, mais importante do que aquilo que você ensina é como você ensina.
As suas palavras são mais importantes do que aquilo que você diz. O conteúdo do que você fala perde valor do jeito que você fala. Olha que coisa interessante. Por isso que essa pedagogia da amorização, ela tem que passar, sobretudo, por uma reconstrução do meu eu, da minha identidade. E pessoas que desenvolvem inteligência emocional, pessoas que têm o autocuidado, o autoconhecimento, são pessoas proativas. Pessoas que vão lá e fazem acontecer. A escola e a educação no Brasil está cansada de pessoas, de teorias, e de muitas teorias feitas em gabinetes de ar-condicionado sem chegar no chão, na terra das nossas escolas, dentro de uma sala de aula, dentro de um professor que é capaz de amar. Porque, como diz o padre Anchieta, para educar é preciso saber e amar. Porque quem não sabe não pode, mas quem não ama não quer. Se nós não sintetizarmos em nós o saber e o amar, nós podemos saber muito, mas nós não seremos bons explicadores. E o Nietzsche tem uma frase que eu acho interessantíssima. Se você não souber explicar as questões mais profundas da filosofia para a sua empregada analfabeta, você não é um bom professor. O bom professor é aquele que toma as decisões. Que o objeto central não está no conteúdo que ele leciona, mas está no aluno que aprende. Quando o meu olhar para o aluno que aprende é um olhar carinhoso, é um olhar amoroso, é um olhar afetivo, professor, você pode saber que nada e nem ninguém vai conseguir impedir que esse aluno bate asas e voe. E olha, professora, tudo que a Secretaria de Educação está fazendo, e com o seu lema, humanizar, né? Uma gestão para a humanização, é exatamente te trazer para o papel principal de ser um ser empático, carinhoso, amável, inclusive na forma de falar. E talvez você pode até me perguntar, professor, mas eu leciono numa comunidade muito pobre, de pessoas muito vulneráveis. Então, por que eu tenho que ir bem vestido? Porque você é a inspiração desse aluno, professor. Você é a inspiração desse aluno, professor, para que ele bata a asa e voe ao encontro do seu sonho, e voe ao encontro da sua própria vida, da sua própria profissão, sabe? Porque nenhum professor, e olha o que eu vou dizer, nenhum professor, nem aqueles que nos alfabetizaram, ficaram marcados na nossa vida porque nos ensinaram a ler ou escrever. Nenhum professor fica eternizado na minha memória e no meu coração porque me ensinou que 2 mais 2 é 4. Mas o professor se eterniza na alma e no coração de um educando quando, através do 2 mais 2, ele é capaz de colocar que só está ensinando a matemática porque ele ama aquele ser que aprende. E que, se não der para entender que 2 mais 2 é 4 usando palitos, eu vou usar outra coisa, mas o importante é o meu aluno. E por isso, eu tomo decisões. E todas as decisões que eu tomo têm que levar para que o meu aluno seja melhor. Eu não sei se você sabe, professora, mas existe uma grande diferença entre o que a gente explica de empatia e simpatia. Vamos pegar um vendedor simpático.
O vendedor simpático é aquele que te agrada, que diz que você é ótimo, que dá risada, que te acolhe, que te abraça e que diz, olha, leva essa televisão para casa. E você diz, não dá. Meu orçamento está esticadinho, ainda mais com essa pandemia. E ele fala que nada, eu divido em 12 vezes para você, em 16 vezes, 18 meses. Esse vendedor, ele é simpático, ele te agrada, ele te envolve, mas a única coisa que ele quer é te empurrar uma televisão, independente se você tem condições de pagar ou não. A empatia, ela exige muito mais do que isso. Todas as pessoas empáticas são por si só simpáticas. Olha que coisa interessante. Eu preciso sim ser acolhedor, eu preciso ser motivador, eu preciso ser carinhoso, eu preciso ser afetuoso. Mas eu preciso entender a realidade do meu aluno. Eu preciso entender a vida que ele tem. Eu preciso entender como ele é. Eu preciso acolher a história dele sem nenhum julgamento. Eu preciso abraçar esse aluno e ganhá-lo para que ele descubra que na sala de aula ele pode se tornar um ser humano melhor. E olha, professor, professora, nós não temos o que reclamar, porque nós trabalhamos com aquilo que de mais fantástico o universo produziu, que foi o ser humano. A nossa matéria-prima é a melhor matéria-prima que o universo já produziu, que sou eu, que é você, que é uma criança, um adolescente sentado à nossa frente, nos olhando e nós abrindo uma janela de esperança, abrindo uma janela de futuro, abrindo uma janela de conhecimento, abrindo uma janela para que ele se olhe para dentro de si mesmo, também com um olhar de admiração. E aí, professor, professora, o profissional do século XXI precisa, sobretudo, aprender a resolver conflitos. Resolver conflitos, olha, não é diminuir conflitos. Conflitos não se diminuem. Conflitos vai sempre existir. Tem pessoas que chegam aqui e me dizem, professor, eu gostaria de não mais ter conflitos com os meus colegas professores, com os meus alunos. Não! Uma empresa que não tem conflito, ela vai à falência. Uma empresa que gera conflito em confronto, torna-se um desastre. Conflitos são para ser resolvidos com duas pessoas maduras que querem chegar a uma solução para o bem do outro. Aí, sabe quais são as 3 maiores causas de conflitos? O meu eu. Se alguém fala alguma coisa, se alguém fere o meu eu, pronto. É motivo de conflito. A maioria dos conflitos que nós temos na nossa escola, 90% dos nossos conflitos são picuinhas. São questão do ego. Aonde alguém feriu o meu ego, alguém me machucou, vê como ele pode falar assim comigo? Nossa, professor, eu estudei, diretor, eu estudei, agora eu venho aqui na sala para ser maltratado, para ser xingado por esse aluno? Eu transformei o conflito num confronto. E quando nós temos professores de excelência, nós transformamos conflitos em desafios, desafios em soluções. Mas como ensinar o nosso aluno a ser assim, se no cotidiano da sala de aula, no cotidiano da escola, eu transformo o conflito em confronto? E depois de ir para um conflito, depois de sair de uma reunião e solucionar o problema, eu ainda vou para o Facebook, para a internet, para dar indiretas. E coloco lá no Facebook, olha, eu posso ser grossa, eu posso ser indelicada, eu posso ser
arrogante, mas prefiro ser assim do que ser mentirosa e falsa. Mas professor, professora, quem diz que para ser honesta e verdadeira você precisa ser grossa? Você precisa ser dura de coração? Você precisa falar palavras ásperas? Claro que não! Como diz Cora Coralina, que foi recitada hoje o dia todo, Cora Coralina diz, se nós aprendemos com as pancadas duras da vida, nós também aprendemos com pequenos gestos de amor, de carinho, de ternura. E aí, quando eu começo a olhar para os conflitos como algo que eu tenho que resolver para o bem do outro, eu passo a ver que o meu orgulho não interessa. A minha vaidade não está em voga. Porque, na verdade, o que importa é o bem que eu estou fazendo ao outro. Agora, quando os nossos egos entram em choque, quando o nosso ciúme, quando eu acho que aquele está fazendo demais, aquela está fazendo de menos, quando eu começo a ver problemas onde não existem, quando eu começo a sentir ciúmes das pessoas que estão ao meu redor, ai, porque ela foi elogiada e eu não, ai, porque, nossa, a diretora falou bem dela e não falou bem de mim. Então, mostre o seu valor para a sua diretora, professor. Sabe, muitas das vezes nós ficamos querendo que as nossas diretoras nos reconheçam, mas nós não damos nem bom dia, porque se der bom dia, os outros professores vão dizer que eu sou puxa-saco. Olha que coisa incrível, nós transformando ali as nossas relações, que deveriam ser saudáveis, que deveriam ser gostosas, em conflitos idiotas, aonde eu não posso cumprimentar uma chefe, uma coordenadora, porque senão o que as pessoas vão olhar e dizer que eu sou puxa-saco. E quando a professora, a diretora ou a coordenadora tem que contar com outra pessoa para ajudar, ela vai em quem é mais próximo. E nós dizemos, ah lá, só chama a mesma, só a puxa-saca. Será que isso é puxa-saquismo? Eu vou te falar a verdade, eu gosto de trabalhar com as pessoas que mostram para mim o que elas estão fazendo. Então, quando tem alguma coisa para ser feito, eu vou naquelas pessoas que não têm vergonha de estar perto de mim, próximo de mim. E porque eu sei do trabalho delas, mas eu só posso reconhecer o trabalho delas porque elas me deixaram conhecer o que elas fazem. Sem medo, sem vergonha e sem críticas. E mais, professores. E vocês sabem que, eu sei que em Cuiabá isso não acontece, mas aqui na minha cidade acontece. Quantas coordenadoras, por ser simples. E simples, para ser simples, você tem que ser muito profundo, ok? Volto a dizer, para ser simples, você tem que ter muita profundidade. Porque quem não tem profundidade vai querer falar palavras bonitas, vai querer exigir mais do outro para ele dizer que está trabalhando. Quem é simples sabe o que tem que fazer na hora certa, na medida certa e do jeito certo. E quando você pega uma coordenadora, uma diretora com simplicidade, e muitas das vezes negra, a gente olha, isso só acontece aqui em Minas, tá, gente? A gente olha para elas e acha que elas não são dignas. E para mostrar que eu sei mais do que elas, eu vou para o confronto de ideias. Para quê? Para mostrar que eu sou melhor. Em vez de eu ajudar. Em vez de ser um apoio. Ontem eu recebi uma professora aqui, no meu escritório, e ela é de uma outra cidade, próxima daqui, porque na minha cidade não está tendo aula remota, e na outra cidade bem menor está. E essa professora dizia para mim, professor, veja, eu propus que nós fizéssemos um planejamento em grupo, em série. E aí os professores e a coordenadora não quis. Passado agora 2 meses, vamos fazer um outro planejamento, agora querem seguir o meu planejamento.
Aí eu disse que não, que cada um fizesse o seu planejamento. E eu disse, mas professora, o que você queria no começo? Ela falou, eu queria que o meu planejamento desse certo, mas ninguém me apoiou. Eu falei, certo. E depois de 2 meses, o que aconteceu, professora? Todo mundo viu que você estava certa. E a hora que todo mundo reconheceu que o seu projeto realmente facilita e aprimora, otimiza o trabalho e traz mais qualidades, o seu ego, a sua vaidade, o seu dodói vai dizer, não, eu não quero agora. Para quê? Então, será que era realmente o seu planejamento que você queria que desse certo? Ou você queria bajulação? Entende, gente? Só que isso está em nós, não é porque nós somos maldosos. Essa professora é ótima. Ela é excelente de coração. É uma pessoa extremamente bondosa. Ela só não está sabendo lidar com as adversidades do conflito. Entende? Então, muitas das vezes, olha, eu vou te dizer, acompanhando professores nas redes públicas, a maioria dos professores não fazem fofoca por maldade. Eles fazem fofoca por complexo de inferioridade. Como assim, professor? Às vezes, uma coordenadora, uma diretora chega, me chama, e aí ela faz uma crítica a mim, olha, você tem que mudar nisso e naquilo, e quando eu saio daquela sala, eu vou mendigar carinho em outra professora. E claro, eu não vou buscar carinho e mendigar atenção numa professora que me exige ser melhor. Não, é naquela que nivela por baixo. E falo para ela, ai, professora, você acredita que a coordenadora me chamou lá agora e me deu uma ferrada só porque o meu planejamento não estava legal? Aí a outra fala, ih, essa coordenadora tá assim agora, hein? Porque eu tô sabendo que na parte da tarde fez isso, fez isso, fez isso. Tá vendo, gente? A fofoca, ela não começou por maldade. A fofoca começou por uma necessidade de carência de autoafirmação. Por quê? Porque não trabalharam as suas emoções. No livro A Ciência da Felicidade, Luiz Gazzini diz que 80% das atitudes que nós tomamos ligadas à emoção. 80% do que eu aprendo e do que você aprende estão relacionadas às emoções. E felicidade é a capacidade que eu tenho de tomar atitudes mais assertivas. E quando eu tomo atitudes mais assertivas, eu me sinto mais realizado. E quando eu me sinto mais realizado, eu me sinto mais forte. Quando eu me sinto mais forte, eu desenvolvo emoções mais saudáveis. E o último, professor, é a excelência pessoal e profissional. E o que eu chamaria de excelência? Excelência são os pequenos gestos de cuidado. Excelência é você dar atenção aos detalhes. Porque o trivial, o arroz com feijão, todos nós sabemos o que devemos fazer. Isso está na nossa obrigação. Você é um professor de excelência quando você entrega mais do que te pede. Eu lembro, e a Milena, eu acho que ela está assistindo, ela pode confirmar com vocês, o ano passado, eu estive lá no Barracão, ajudando o pessoal a retirar os livros, a separar os livros da Escola da Inteligência para entregar. Eu estava todo suado, uma camisinha, porque eu já sabia que ia sujar, ia suar, uma camisa velha, uma calça velha, porque eu sabia que eu ia jogar fora como joguei. Porque ela estava toda suja, porque eu já sabia como são os pallets. E aí eu ainda tirei uma foto comendo na marmita. No outro dia, eu estava de terno e gravata no Hotel Fazenda, dando palestra para os diretores. E não há diferença nenhuma. Estava tão realizado lá, separando os livros, como estava tão realizado ali na frente das diretoras e dos diretores. Não existe diferença. Se precisar
E a Zileide lembra disso, que faz um ano, né? Que eu participei do seminário aqui do ano passado, terceiro seminário, e eu liguei para a Zileide e falei, ó, Zileide, a minha palestra vai ser no outro dia, mas se no primeiro dia você precisar que eu cuide do banheiro, que eu carregue cadeira, pode contar comigo. Entregue mais do que é pedido para você. Entende? Faça mais do que as pessoas estão pedindo. Aí você se torna excelente. Mas para você chegar a dar mais do que te pede, olha, vaidade, orgulho e ego não combinam. E quando você percebe que isso nos atrapalha de amar e de sermos amados, se livrar desse peso é a melhor coisa que pode acontecer para a gente. Então, professor, professora, eu queria dizer que nós da Escola da Inteligência, e eu trabalho com duas pessoas maravilhosas, eu até tinha colocado nos slides, mas como o tempo já está indo, eu queria dizer que eu trabalho com duas pessoas maravilhosas, a Edina e a Lenildes. Olha, esse momento está sendo para mim desafiador, professor, porque eu sou de abraçar, eu sou de tocar, eu sou de estar no meio das pessoas. Por isso, meu cérebro não funciona muito bem para drive, para essas coisas de organizar. E é nesse momento que a Edina me completa. Eu não tenho muito a habilidade da centralidade e tudo mais. E é nesse momento que a Lenildes me socorre. E aqui estou eu falando em nome da Edina e da Lenildes. Nós somos verdadeiramente um trio de três, eu falo. Três que se completam. Imagina, hoje eu estaria sendo um dos piores consultores da inteligência educacional se eu não tivesse a Edina e a Lenildes do meu lado. Sim, estaria sendo. Então, eu não preciso me sentir melhor do que ninguém. Pelo contrário. A educação da Edina é uma coisa que realmente me chama atenção. O sorriso da Lenildes alegra o meu dia. Assim como várias pessoas que estão aí foram se tornando amigas, queridas, pessoas que são importantes. Por quê? Porque nós criamos vínculos. E os vínculos nós criamos aonde? Nos detalhes, na partilha de vida, nos pequenos gestos que a gente faz e que a gente entrega mais. Se você ficar falando, eu já dei o meu melhor, a vida é isso mesmo, estou na educação, é dar o melhor ou não, não preciso dar muito não, o outro também não faz, você está sabotando a sua melhor versão. A Edilene começou dizendo, agora nós somos a nossa melhor versão. E hoje, eu não trabalho com alunos. Eu sou apaixonado por professor. Apaixonado. Para mim, nós só seremos professores de excelência quando nós desenvolvermos as habilidades socioemocionais. Porque os outros conhecimentos não nos faltam. Material, a escola cuiabana, nossa, é fantástica. Os projetos PROAC, PROMP, Bom de Bola, Bom de Escola, os projetos culturais que vocês desenvolvem, vocês são de excelência. Agora, você se tornará absolutamente fantástico, fantástico, se você desenvolver as habilidades socioemocionais em você. Não estão te reconhecendo? Deixa se conhecer. Não estão te valorizando? Deixa te valorizar. E não precisa ser só com o giz na mão, um quadro atrás, o seu conhecimento na mente. Pode ser varrendo a escola, num dia de festa. Pode ser digitando planejamento, mas fazendo com amor, porque atrás de você, você carrega o nome de uma instituição. Você carrega o nome de uma escola. Você carrega
todo o perfil de vários professores que são seus colegas de trabalho. Professor, professora, eu posso dizer, eu sou apaixonado por você. E quanto mais você sentir especial, mais você vai dar para o seu aluno e para a sua aluna. Agora, entenda, professor, entenda, professora. O que você diz é mais importante. Desculpa. Como você diz é mais importante do que aquilo que você diz quando se trata de ensino-aprendizagem. A forma como eu me dirijo a um aluno, a um professor, a uma professora, quanto mais carinhoso, quanto mais educado é, melhor o nosso acolhimento. Não cria, professor, professora, picuinha à toa só para desmoronar a sua autoestima. Não se deixe levar pela opinião dos outros e passar a não cuidar da sua mente, do seu coração, a não proteger as suas emoções. O mercado de trabalho está cada vez mais seletivo. E hoje, quando eu contrato uma pessoa, eu contrato ela como um todo, com o seu saber e com o seu desenvolvimento emocional. Eu não tenho nenhuma empresa mais passando a mão na cabeça de professores, de professoras, de vendedores, de vendedoras, de profissionais, sejam eles o mais renomado que for, mas que vira uma pedra no desenvolvimento com as outras pessoas. Amar e ser amado é a melhor coisa que pode nos acontecer. E eu queria fazer um convite para você, professor, professora. É meu, tá? É Jackson. Como eu disse, dê sempre mais do que te pede. Então, não é da inteligência educacional e não é da SME, porque o tema é complicado. É complicado no meio de hoje. Mas eu, na quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, às 19 horas no horário de Cuiabá, eu vou dar um mini curso com o tema A Pedagogia de Jesus Cristo, A Pedagogia de Jesus de Nazaré em minha sala de aula. Aonde nós vamos refletir como o homem de Nazaré, naquele contexto de saduceus, de fariseus, de sumos sacerdotes, de Império Romano, conseguiu educar e transmitir um conhecimento que mudou a história da humanidade. Eu quero falar de um Jesus como pensador, como pedagogo, aonde, na maioria das vezes, até as escolas confessionais não conhecem a pedagogia de Jesus. A forma. E quando eu te mostrar a relação entre a pedagogia de Jesus e as metodologias ativas, com a metodologia, ou com a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, você vai entender que é possível educar quando centramos a nossa intenção naquele que nos ouve, naquele que tem um olhar voltado para nós. Professor, professora, muito, muito obrigado por você estar aqui até esse momento. Parabéns à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá pelo excelente trabalho que vem realizando. Obrigado às assessoras e assessores por tudo que vocês estão fazendo, pelas diretoras, coordenadoras, eu sei do cansaço que vocês estão. Obrigado a você, professor, professora, porque é por você que a minha profissão existe. É por você e para você que hoje eu me esforço, eu leio e eu treino as minhas habilidades para levar até você um autoconhecimento, para que você seja de fato feliz, realizado e seja uma pessoa e um profissional de excelência e que faça a diferença. E se vocês estiverem me perguntando, Jackson, como que eu faço para participar desse mini curso? É gratuito, tá? Vai ser pelo Google Meet.
a pedagogia de Jesus em minha sala de aula, muito relacionado às metodologias ativas e à pedagogia de Paulo Freire. Foi tese da minha monografia na especialização em educação. Nós temos um link de WhatsApp que está no meu Facebook, Jackson de Carvalho Coach, ou no meu Instagram, Jackson Coach, ou então eu vou mandar para as diretoras, coordenadoras e as assessoras. E se você quiser participar, vai ser um grande prazer para a gente se aventurar nesse homem que modificou a humanidade com seu jeito simples de ensinar através do amor. Um beijo bem grande no seu coração, que Deus te abençoe e que amanhã, quando você começar as aulas remotas, você seja uma outra pessoa, fantástica, maravilhosa, incrível, que vai inspirar pessoas a serem iguais a você. Obrigado, Edina, Lenildes, pelo carinho. Obrigado à Secretaria Municipal de Educação. Obrigado a Milena, a Carla, a Escola da Inteligência Educacional. E obrigado a você pelo seu carinho e pela sua atenção. Jackson, em nome da Secretaria Municipal de Educação e todos os profissionais da rede, a gente quer agradecer por esse momento que você nos proporcionou de reflexão. A gente agora entende, né, estamos entendendo que o tempo é de pensar em si e de pensar no outro, e que o diálogo, né, é uma das ferramentas mais importantes que a gente possa hoje estar utilizando para viver neste momento que nós estamos vivenciando hoje da pandemia. O nosso muito obrigada. Eu que agradeço e eu desejo que realmente o maior de todos os investimentos que a Secretaria de Educação possa fazer é no próprio professor. Porque a gente pode dar o melhor, oferecer o melhor, a melhor tecnologia, mas se ele não conseguir se desenvolver, todo aquele material, todo aquele processo cai por terra. É nas habilidades de cada um de nós que está a excelência da educação. Volto a dizer de Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando for tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Ou então, como Leonardo Boff, no prefácio do livro A Águia e a Galinha. Cada um vê com os olhos que tem. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Por isso, cada leitor é também um coautor, porque cada leitor faz a sua própria reflexão e passa a exercer aquele conhecimento na sua própria vida, no cotidiano. Que sejamos grandes autores, grandes explicadores, mas antes de tudo, que sejamos grandes amantes da vida, do universo, dos nossos alunos, de nós mesmos e, principalmente, de todos que estão à nossa volta. Beijo, obrigado Maria Helena, obrigado Ismé, a todos vocês, beijão no coração.